Prezados irmãos, quando nós olhamos a vida do profeta Jonas, quando ele estava em fuga, na sua obstinada rebeldia, e ele está lá no fundo do mar, no fundo do vento do peixe, no fundo do abismo, ele ora a Deus, ele clama ao Senhor. Jonas achou que ele, nesse jogo de braço, ele ia ganhar de Deus, mas não teve jeito. Quando ele viu que ele não ganhava de Deus, que ele não vencia, a Bíblia diz que ele estava desfalecendo, mas quando desfalecia a sua alma, ele se lembrou do Senhor e a sua oração subiu até os céus. Embora ele estivesse no profundo de um abismo, mas a sua oração chegou até o santuário de Deus. Ele clamou pelo Senhor, ele orou ao Senhor, e Deus dá ordem àquele grande peixe, e aquele peixe vomita Jonas na terra. Jonas, se ele demorasse um pouco, ele ia ser digerido, mas ele clamou ao Senhor. E seja qual for, meus prezados, a situação que muitas vezes nós estejamos, no caso de Jonas, em plena rebeldia contra o Senhor, quem sabe em qualquer situação que nós estejamos, se nós estamos precisando do socorro, se nós estamos precisando do auxílio, se nós estamos precisando da graça de Deus na nossa vida, ou que a nossa família seja abençoada com a bênção de Deus, nós precisamos orar ao Senhor, nós precisamos buscar a presença do Senhor. E aqui nesse texto, prezados, nós vemos Jesus falando sobre como que nós podemos orar. Jesus nos dá aqui alguns modelos de oração para nós. E quando nós entramos assim no texto mais profundamente, nós vamos ver que são orações que certamente vão trazer a resposta de Deus. E qual a oração que traz a resposta de Deus? O texto começa a nos responder: uma oração não exibicionista, uma oração que é feita não para exibir a oratória, não para exibir um vocabulário, não para exibir uma certa espiritualidade, porque Jesus, ele diz aqui: quando vocês orarem, não façam como esse tipo de pessoas, que eles vão nas esquinas das praças, que eles estão nas sinagogas, que ele levanta a mão e ora com o fim de ser visto pelos homens. Então a oração que nós fazemos com o propósito de ser vista pelos homens é uma oração exibicionista. E Jesus fala que as pessoas que oram desta forma, eles já receberam a sua recompensa. E qual foi a recompensa? Uma recompensa insignificante, apenas um elogio de alguém, Oh, você viu como o pastor orou bonito, Nossa, que bênção! Já recebeu, mas não vai receber. Agora Jesus fala: quando você orar, você entra no seu quarto, você ora ali secretamente, você entra, fecha a porta e comece a falar com Deus, comece a derramar a sua vida na presença de Deus, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E é interessante que fala aqui: e te recompensará diante dos homens. Não é apenas uma recompensa sua, não vai ser aquele momento de gozo espiritual. Deus vai fazer coisas que os homens vão ver, que as pessoas vão testemunhar. Ele é uma pessoa que ora no secreto da sua casa, na madrugada ele busca o Senhor, e Deus entra com providência. Esta deve ser a nossa oração, a oração secreta, a oração particular. Uma outra oração que certamente trará a resposta do Senhor é uma oração sem vãs repetições. Jesus diz aqui:
Orando não useis de vãs repetições. Agora veja bem, Jesus está falando aqui de repetições vãs. Coisas que você está falando, coisas que você está colocando, verbalizando na sua oração, mas você não está nem aí por aquilo que você está orando. Isso se torna o quê? Vãs repetições. Repete, repete, repete. Por quê? Porque não tem sentido. Agora, isso não quer dizer que você não deve, você não pode colocar na presença de Deus uma oração mais de uma vez. Tem igreja aí, tem pastor que prega assim, ó, você orou, esquece, acabou. Deus não é surdo, Deus não é esquecido, Deus não vai se esquecer da sua oração. Mas vai depender muito, irmãos, do nosso empenho. Veja quando uma criança quer uma coisa do pai, ele pede uma vez só? Não, ele insiste, né? Ele pede mais vezes. E Jesus disse assim: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, porque o pai dá boas dádivas ao filho, porque ele insiste, né? O Andrezinho, quando ele quer coisa, fala para você, ele agrada, e ele faz de tudo, mas ele insiste, e assim é toda criança. Então, quando nós vamos orar, não deve ser vãs repetições, mas nós devemos todos os dias, enquanto o problema não foi solucionado, enquanto a bênção não veio, nós precisamos continuar pedindo. Não é falando assim, Deus, está aqui diante do Senhor, o Senhor é um Deus eterno, o Senhor não esquece de nada, está aí diante do Senhor, nunca mais vou te incomodar com isso. Agora Jesus disse: pedi, pedi, dar-se-vos-á, batei, batei e abrir-se-vos-á, buscai, buscai e acharei, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate abrir-se-lhe-á. Então veja que parece que Jesus nos ensina a insistirmos para com o Senhor, enquanto a bênção não vem. Esse é um aspecto da oração. A oração não é de vãs repetições, que não deve ser feita. Não vamos fazer também como nos templos budistas, né? Nos templos budistas tem umas caixas assim, ou às vezes são redondas, ou são quadradas, e as pessoas colocam o pedido de oração ali, e aí tem uma roleta, né? Ela pega, coloca o pedido de oração lá e vira a roleta, e vira várias vezes, como que estivessem pedindo. E às vezes tem templo budista que tem 1, 2, 3, 4, 5 daquelas roletas, a pessoa coloca 5, 6 pedidos e depois passa lá, vai virando. Então são coisas que não vão trazer resposta de forma alguma, porque são vãs repetições. Um outro tipo de oração que certamente terá a resposta do Senhor é orar com o coração livre das mágoas. Uma das coisas que afeta muito o ser humano, que afeta muito a nossa vida, são as mágoas, né? Basta alguém levantar um cabelo assim e a gente já está se magoando, né? Aconteceu uma coisa há um tempo atrás, nós não esquecemos, né? Nós estamos sempre reportando, mas você lembra daquilo lá? Então, quando nós estamos sempre nos reportando a estas coisas, nós estamos renovando as mágoas. E Jesus disse que quando nós não perdoamos as pessoas que nos ofendemos, nós não somos perdoados. Então, se eu vou orar ao Senhor pedindo perdão pelo meu pecado, mas eu estou com o meu coração cheio de mágoas, eu não consegui perdoar, será que eu vou alcançar o perdão do meu pecado? Jesus está dizendo: se não perdoardes, tampouco vosso Pai vos perdoará. Então, se eu não consigo o perdão dos meus pecados, e eu pedir para Deus uma outra coisa, será que Deus vai me conceder? Não, a primeira coisa que tem que ser feita é o conserto. Eu tenho que me livrar da mágoa. E como eu me livro da mágoa? Perdoando. Enquanto eu não consigo perdoar. Agora, perdoar não é uma coisa assim somente de palavras.
tem que ser de coração. Uma prova que às vezes você não perdoa uma pessoa, é que você traz à tona aquela coisa que ela fez lá há 3, 4, isso acontece muito dentro dos lares, né? Entre marido e mulher, pais e filhos, mães e filhos. Você lembra aquilo que você me fez? Nós temos essa tendência. Então a prova que às vezes não houve um profundo perdão, né? O perdão não foi realmente de coração, aí nós não temos resposta. Então a prova que não houve perdão é quando nós nos reportamos ao passado. Então, prezados, a oração que certamente terá resposta do Senhor, é uma oração que nós fazemos livre das mágoas. Às vezes, nós não conseguimos identificar as nossas próprias mágoas. Às vezes não. Às vezes não. Eu lembro que eu estava numa igreja renovada, congregando lá e auxiliando o pastor, e uma irmã, ela disse assim: fulano de tal prejudicou a minha vida, só que é o seguinte, ele para lá e eu para cá, não quero ver a cara dele nunca mais na minha vida. Então não vai estar no céu, né? Porque não quer ver nunca mais a cara da pessoa na vida. Então a prova de que não houve perdão é quando nós não queremos ver a pessoa. Não, de jeito nenhum. Eu já perdoei, está no esquecimento. Será que está no esquecimento? Muitas vezes apenas se cristalizou. Muitas vezes a mágoa, ela foi subconsciente. E o subconsciente muitas vezes controla o nosso consciente e controlam as nossas ações. Às vezes nós estamos sempre irritados de uma tal maneira que nós não sabemos o porquê disso. Um mosquito zoando perto do nosso ouvido já é o suficiente para a gente disparar contra ele. Por quê? Porque existe alguma coisa que nos traz essa inquietação. Então muitas vezes não conseguimos identificar a mágoa. Então uma oração que traz a resposta de Deus é uma oração de um coração livre de mágoas, de um coração totalmente perdoador. Em quarto lugar, irmãos, uma oração que certamente trará a resposta de Deus, é uma coisa conhecida de todos nós. Não que essas coisas que eu falei não seriam conhecidas, mas orar usando o nome de Jesus, né? Eu, quando comecei a frequentar a igreja evangélica, eu ouvi as pessoas falarem a oração, orarem, e depois, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aí eu fui ver na palavra de Deus, que Jesus recomenda isto, né? Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. Então a oração em nome de Jesus, ela encontra base, ela encontra fundamento nos ensinos de Jesus. E quando nós oramos a Deus em nome de Jesus, Jesus fala que o Pai vai ser glorificado. Então esta oração em nome de Jesus é para que o Pai seja glorificado. Não é para que o orador, não é para que a pessoa que dirige a oração seja glorificada, mas é sim para que o Pai seja glorificado. E quando é que o Pai vai ser glorificado? Quando a nossa oração em favor de alguém, em favor de uma vida, ela for respondida. Nós não vamos identificar nenhuma outra pessoa a não ser Deus, digno da glória. Não vai ser o profeta, não vai ser o pastor, não vai ser o presbítero, o obreiro que orou e Deus fez o milagre, que deve ser louvado por isso, mas o nome de Deus, ele precisa ser glorificado. É por isso que quando nós oramos em nome de Jesus, a resposta vem, toda a glória precisa ser dada ao nome do Senhor. Aleluia. Então, prezados, o nome do Senhor Deus vai ser glorificado quando nós oramos em nome de Jesus. Jesus falou certa vez, ide pregar o evangelho, em meu nome, fazer o quê? Expelir demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, batizai as pessoas em meu nome. Então é no nome de Jesus. E quando Pedro, ele se encontra na porta formosa do templo, quando aquele homem se aproxima de Pedro e pede uma esmola, o que Pedro diz? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho
isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda, em nome de Jesus Cristo. E o que aconteceu? Aquele homem começou a saltar, a glorificar o nome do Senhor, porque o nome de Deus foi glorificado naquele momento. Pedro não disse no meu nome, ou Pedro não disse no nome da minha igreja, como nós estávamos discutindo aí na escola bíblica domingo passado. Muitas igrejas colocam o seu nome, foi aqui nesta igreja. Está certo que algumas pessoas se consagram mais, está certo que outras pessoas buscam mais a Deus, pagam o preço em jejum e oração, e às vezes os milagres acontecem, porque Deus quer ver o nosso quebrantamento em buscá-lo, para que Ele faça as coisas acontecerem. Mas mesmo assim, o nome do Senhor tem que ser exaltado, e tem que ser no nome de Jesus. É só através dele. Qualquer milagre que uma pessoa contar para você, que não foi no nome de Jesus, pode dizer, não foi Deus que operou, não. Ah não, mas a fé da pessoa, a nossa fé, ela precisa estar em Deus, e ela precisa estar no nome de Jesus. Se for em outra coisa, não foi Deus que operou, não foi milagre que aconteceu, porque é somente no nome de Jesus. Uma outra oração que trará a resposta de Deus, prezados, é a oração com fé, né? Jesus disse, tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Então a oração precisa ter fé, e esta fé tem que ser em Deus. O escritor aos Hebreus escreve, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que é galardoador, que é recompensador daqueles que o buscam. Olha, é necessário que creia. A fé é a substância, a fé é a convicção, a fé é a certeza que a coisa vai acontecer. Então é necessário. Eu não sei se vocês ouviram falar daquela irmã, que ela tinha um papo assim, né? Deve ter visto falar naqueles mais antigos da fé. Tinha um papo, e o pastor orou por ela, e ela sentiu que Deus curou. E aí quando foi no primeiro culto da igreja, ela foi lá na frente e testemunhou, Deus, meus irmãos, curou do meu papo. E lá estava o papão da irmã lá. E o pastor, depois do culto, falou, irmã, por favor, não faz uma coisa dessa, eu fico até meio constrangido aqui. A irmã está com o papo. Não, mas Deus me curou do papo. E passado um dia, ela foi lá na frente testemunhar, e Deus me curou do papo. Ela tinha uma certeza, uma convicção. Quando foi um belo dia, ela aparece na igreja sem o papo, e o pastor passou vergonha, né? O pastor tinha menos fé do que a irmã. Então, irmãos, é necessário que nós tenhamos fé. Quando você ora ao Senhor, Deus te dá convicção, Deus te dá substância, Deus te dá certeza, porque isto que é fé, é convicção, é certeza, que aquilo que nós estamos pedindo vai realmente acontecer. Não pode ser igual aquela irmã, né, que queria que a montanha saísse da frente da casa dela, e orou, e não saiu. Quando foi no outro dia cedo, ela disse, eu sabia que não ia sair. Claro, orou sem fé, não vai acontecer realmente nenhum milagre. Então, irmãos, nós precisamos orar com fé. E em último lugar, para nós encerrarmos aqui, que eu acredito que seja um dos itens mais importantes. Existem outras coisas, né, que trazem resposta à oração, mas isso aqui é uma coisa muito importante. Nós orarmos segundo a vontade de Deus. Aí você vai pensar, pastor, mas aí é difícil, hein? Orar segundo a vontade de Deus. É por isso que nós precisamos frequentar os cultos da igreja. É por isso que nós precisamos frequentar a escola bíblica dominical. É por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus. Porque a vontade de Deus, ela está expressa nos ensinamentos da Bíblia Sagrada. Esta é a verdade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Qualquer oração que você fizer fora da vontade, do propósito de Deus, pode ter certeza, não vai acontecer, porque você está orando contra a palavra. E aqui nesse texto diz, quando Jesus está orando para o Pai Nosso, ele diz, seja feita a sua vontade, aqui na terra e lá no céu. Em primeiro lugar, na nossa oração, nós precisamos focalizar
se é vontade de Deus, se aquilo que nós estamos pedindo, o foco é a vontade de Deus, o primeiro lugar é a vontade de Deus. Se não é a vontade de Deus, vamos esquecer. Você está entrando em choque com alguns ensinos da palavra de Deus. Nós temos que esquecer. Quando o apóstolo João escreve sobre isso, ele diz: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então há uma necessidade, prezados, de quando nós estamos orando, seja para fazermos qualquer coisa, né? O Tiago diz assim: olha, quando vocês estiverem pensando em se mudar, em fazer alguma coisa, peça primeiro que seja a vontade de Deus, para que a vontade de Deus se realize na vossa vida. Existe uma historinha de um homem, não sei se já ouviram isso, deve ter ouvido também, que ele falava sempre com o compadre dele: tal tempo eu vou para tal cidade, lá eu vou arrumar um emprego, eu vou montar uma empresa, eu vou fazer grandes coisas e eu vou ficar rico. E aí o compadre dele fala: não, compadre, não fala isso, compadre. Fala: se Deus quiser eu vou, se não, padre, o senhor vai virar um sapo da lagoa. E aí certo dia ele continuava com aquela dureza de coração: eu vou sim, se Deus quiser, e não quiser eu vou também. E um dia virou um sapo, né? Ficou na lagoa aquele sapão lá. E passado um tempo ele parou de ser sapo, né? Voltou novamente a ser homem. E aí ele novamente se encontrou com o compadre dele e falou: compadre, eu estou pensando em ir para aquela cidade lá ainda, e eu vou fazer grandes coisas. Compadre, não fala isso, compadre. Pensa bem, fala: se Deus quiser. Padre, compadre, se Deus quiser eu vou, se não quiser, a lagoa está aí. Existem pessoas assim, né, que querem saber a sua vontade. Eu vou fazer, isso vai acontecer na minha vida, mas está dentro da palavra de Deus, ou não existem ensinamentos da palavra de Deus que são contrários a isso que nós estamos pedindo ao Senhor. É preciso realmente tomar cuidado. Então, eu creio que isto é um ponto importante desta palavra. Quando estivermos orando, está dentro da palavra, está dentro dos princípios de Deus, ou não está entrando em choque com os princípios do Senhor, então continue orando, porque se for da vontade dele, existem muitas coisas que nós sabemos que é a vontade de Deus, né? A salvação dos nossos parentes é a vontade de Deus. Agora você não vai orar para o diabo se converter, é para Deus converter o diabo, né? Que parece que é uma coisa que o diabo é incorrigível, porque a Bíblia, Jesus ensinou que nós devemos orar pelos nossos inimigos. O diabo é o nosso inimigo, mas com ele não tem conserto mais, ele é incorrigível. Mas existem coisas que é a vontade de Deus e nós podemos orar com liberdade. Amém, irmãos? Então vamos aproveitar o tempo que nós temos e vamos buscar a presença do Senhor. Eu quero fazer um pedido para os irmãos. A minha filha operou há uns tempos atrás no útero, e agora deu nova complicação, e parece que é câncer, e eu gostaria que os irmãos estivessem orando em favor dela, tá? Ore também pela nossa nação, ore também pelas eleições, que Deus esteja dirigindo tudo, né? E que o nome dele venha a ser glorificado. Amém? Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus.